Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por essa noite, pela Tua presença. Que o Senhor nos cubra com o Teu amor, com a Tua graça. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Jesus, nos lava com o Teu sangue, manda embora todo pensamento negativo, todo pensamento contrário. Que agora todo pensamento seja levado cativo a Cristo e que o Senhor transforme o nosso entendimento, que o Senhor produza em nós uma mudança de dentro para fora. Senhor, que o Senhor nos revele as Escrituras, que as Escrituras possam fluir no nosso interior como um rio jorrando para a eternidade, que as Escrituras possam se revelar a nós hoje, que o Teu Espírito Santo nos ensine, que a unção nos ensine todas as coisas, nos habilite essa noite, Senhor, nos habilite para os nossos ministérios, nos habilite, Senhor, para os nossos propósitos, nos habilite, Senhor, para as nossas promessas, nos dê autoridade, nos dê as ferramentas necessárias para que nós possamos cumprir a Tua vontade, cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor possa nos dar direção, visão essa noite, para que nós possamos andar segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos. Revela, Senhor, que eu te peço, revela as Escrituras e que a Tua presença, Senhor, a Tua presença que é o mais importante, que o Teu coração se revele essa noite, que nós possamos sentir a Tua presença, que nós possamos desfrutar da Tua presença, que como salmista nós possamos dizer, provai e vede que o Senhor é bom, que nós possamos provar, que nós possamos ver que o Senhor é bom e que nós não demos descanso aos nossos olhos, enquanto o Senhor não ache um lugar de descanso entre nós, um lugar de habitação entre nós. Espírito Santo, que acima de tudo nós possamos erguer um altar de adoração essa noite, que nós possamos Te entronizar essa noite, que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores, pessoas dispostas a Te conhecer através de um relacionamento profundo e um relacionamento verdadeiro, Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, ficar à vontade, seja bem-vindo à nossa turma de segunda-feira. Eu vou só te explicar um pouquinho antes de começar o que a gente tem visto, né? Só para você não ficar assim muito deslocado. A gente está estudando esse ano a carta de Efésios, mas segundo uma direção que Deus deu para a gente. Que direção é essa? A gente está estudando a carta de Efésios sobre a ótica do amadurecimento da igreja. Porque a gente entende que se a igreja amadurece, ela está apta para herdar aquilo que Deus tem para ela. A Bíblia diz que o menino, enquanto ele é menino, ele não difere nada do escravo. Isso está lá em Gálatas 4. Por quê? Porque ele não pode herdar as promessas. Então a igreja precisa amadurecer, estar habilitada para viver e desfrutar aquilo que Deus tem para ela. Então, lendo o livro de Efésios, tudo a gente lê cooperando para que a igreja amadureça, né? Você vai ver lá os 5 ministérios, para quê? Para amadurecimento da igreja. Então, desde o capítulo 1, Paulo vai falar sempre sobre propósito e edificação, né? Então, a gente viu que todos nós nascemos com um propósito específico. Todos nós fomos chamados para algo muito específico no reino de Deus. Então a gente tem visto isso sobre identificar esse chamado, como chegar nesse chamado, como receber de Deus aquilo que nós precisamos para cumprir bem a vontade dEle, amém? Então nós paramos na aula passada no versículo 12 do primeiro capítulo, né? E hoje a gente vai entrar no versículo 13, então como de costume a gente vai ler a palavra para que a gente possa começar a falar um pouquinho sobre o texto. Glória amém? a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Então, sobre o que nós vamos ver hoje? Sobre o selo do Espírito Santo. Paulo fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa e que é o penhor da nossa redenção. Então nós sabemos que desde o início da nossa caminhada cristã, quem sempre anda conosco, quem traz a presença de Deus para estar conosco, quem nos habilita, quem nos dá os dons, quem nos revela sobre tudo que nós devemos saber é o amigo Espírito Santo. E Paulo está falando que o Espírito Santo da promessa é nos dado. Então o Espírito Santo, quando ele fala nesse contexto de propósito, ele está se referindo a duas coisas.
Primeiro, na obra do Espírito Santo aqui e agora, na obra que o Espírito Santo está fazendo evolutivamente em nós, desde que nós conhecemos a Deus, que nós nascemos de novo, que a nossa mudança, a nossa percepção das coisas são transformadas, como Paulo fala, né? E nós somos novas criaturas, e eis que tudo se fez novo. Até a evolução do cristão e do crente, né? Esse amadurecimento, depois da conversão, o recebimento dos dons, toda a revelação de quem nós somos em Cristo e do que Cristo é para nós. Então, essa revelação de Deus para nós temos visto que é uma evolução gradativa. À medida que nós andamos, Deus vai revelando o próximo passo. À medida que nós andamos e nós nos aproximamos de conhecer a Deus, o que acontece? Ele vai se revelando a cada dia mais para nós. A Bíblia fala que a vida do justo é como a luz que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia crescente, dia nascente. Uma luz que vai brilhando cada vez mais. Por quê? Porque à medida que nós vamos andando, Deus vai se revelando mais para nós. E à medida que nós temos a revelação de quem Deus é, Deus revela quem nós somos. É por isso que um dia Jesus chegou para os discípulos e perguntou: "Ei, quem vocês dizem que eu sou?" Aí os discípulos falaram: "Olha, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, sei lá." Muitos dizem muitas coisas, mas Jesus falou: "Tá, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que o Filho do Homem é?" Aí Pedro responde: "Olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Que Jesus responde: "Olha, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu." Então, à medida que eu descubro quem Jesus é através do relacionamento, Jesus me diz quem eu sou. Pedro disse: "Olha, tu és o Filho, o Cristo, tu és o Messias." Jesus disse: "Olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." E Jesus disse mais: "Olha, não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está no céu." Não foi carne nem sangue. O que Jesus quer dizer quando ele fala não foi carne e não foi sangue? Foi o Espírito. Se não foi carne, não foi sangue, foi o Espírito. Então tem muitos entendimentos que surgem dentro da gente acerca do reino de Deus, acerca de quem Jesus é, acerca de quem o Pai é, que somente é dado pelo Espírito. É o que Paulo fala: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então todas essas coisas nos são reveladas aonde? No Espírito. Nós entendemos essas coisas por meio do Espírito. Então, à medida que nós temos a revelação de quem Deus é, Deus nos revela quem nós somos nele. Isso tem tudo a ver com o nosso propósito. Só que isso é feito somente mediante o Espírito de Deus. Então isso é uma revelação gradativa. Hoje nós sabemos quem o Espírito é. E isso vai ser até a eternidade. Porque Paulo continua falando, e ele também é o quê? O penhor da salvação. O que é o penhor? Penhor é algo que te dá a garantia daquilo que você vai receber. Então o Espírito Santo é nos dado hoje como revelação de quem nós somos e do que o reino de Deus é, e ele também nos é dado como o penhor da salvação, porque naquele dia ele é quem vai testificar e quem vai nos dar o selo que nós estamos de fato credenciados a entrar no reino dos céus. É por isso que Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Por isso que ele é o penhor da salvação. É por isso que Jesus fala na oração sacerdotal em João 17,3, Jesus ora e fala: graça te dou, ó meu Deus e Pai, e essa é a vida eterna, que conheçam a Ti e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. Então o que é a eternidade senão uma revelação de quem Deus é? Então o Espírito Santo nos revela quem Deus é hoje, ele é o nosso selo hoje, e ele é a revelação de quem Deus é amanhã, por toda a eternidade. Porque o que é a eternidade senão uma eterna revelação de Deus? Deus é eterno. E somente algo que é um tempo eterno para se conhecer aquele que é eterno. Então o Espírito Santo não vai ser tirado de nós naquele tempo. O Espírito Santo não vai ser tirado de nós naquele dia. Ele vai continuar conosco por toda a eternidade. A Bíblia diz que naquela cidade não haverá lua nem o sol. Por quê? Porque a presença do Cordeiro nos iluminará. Então o Espírito Santo, nós vamos ver também hoje que ele é a mais profunda revelação de quem Deus é. Porque quem conhece do homem senão o Espírito do homem? Assim o Espírito de Deus conhece as maiores profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, ele é a revelação de Deus. Eu sempre falo para vocês que o Espírito Santo, ele não é a terça parte de Deus. O Espírito Santo não é 30% de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de nós. Antes, Deus o Pai, lá no Velho Testamento, ele se relacionava com o homem
lá de cima para baixo. Então ele vinha no Monte Sinai, conversava com Moisés, ele se revelava aos seus servos, os profetas. Depois ele veio encarnado, Jesus, então ele andava do lado do homem. Agora não, agora Deus habita dentro de nós. Agora ele tem um tabernáculo dentro de nós. Nós vimos que o propósito de Deus sempre foi um lugar de habitação entre os homens. O Éden era isso, era um lugar onde Deus podia habitar entre os homens. Mas como o homem caiu, o que Deus teve que fazer? Teve que chamar Moisés e construir um tabernáculo no meio de Israel. Para quê? Para que Deus pudesse habitar entre os homens. O tabernáculo não deu certo, aí veio Davi e constrói o templo. Para quê? Para que Deus pudesse habitar entre os homens. Também não deu certo. O que teve que acontecer? Jesus teve que vir e morrer na cruz. Para quê? Para que o véu fosse rasgado do alto a baixo, o Espírito Santo pudesse descer e Deus habitar de fato entre os homens. É por isso que Jesus disse, é necessário que eu vá para que Ele venha. Porque sem o sacrifício, o Espírito Santo não poderia habitar no meio de nós. E a promessa é essa, Joel 2:28, e será naqueles dias que derramarei do meu Espírito abundantemente sobre toda a carne. Então há uma promessa sobre nós de que o Espírito Santo seria derramado. E a boa notícia é que a palavra de Deus diz, abundantemente sobre toda a carne. Aí você pode dizer, mas eu sou um pecador, eu sou carnal. Sim, mas a Bíblia diz, é sobre toda a carne. Então ele não vai ser derramado porque você é espiritual demais. Não, Deus se derrama sobre nós porque Ele sabe que nós precisamos de santificação. Deus é derramado sobre nós porque Ele sabe que nós precisamos de transformação. E à medida que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós, que nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Então a promessa é que o Espírito de Deus fosse derramado sobre toda a carne. E qual que é a maior evidência de alguém de fato receber o Espírito Santo? É o nascer de novo, é a transformação. A gente aprendeu errado de que a evidência do Espírito era falar em outras línguas. Não, isso é somente um dos dons do Espírito. A verdadeira evidência de que alguém nasceu de novo é a mudança de caráter, é a mudança de vida, é os frutos do Espírito, igual está lá em Gálatas 5, o amor, a mansidão, a bondade, a benignidade. Isso mostra que a pessoa de fato recebeu do Espírito Santo, recebeu o caráter de Deus, isso é transformação. É por isso que Jesus fala para Nicodemos, olha, é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Então como que você mostra que você recebeu o Espírito Santo? Quando de fato você nasceu de novo. Aí sim você mostra que você foi selado. Essa é a maior evidência de que de fato alguém recebeu do Espírito Santo. Então nós nos enganamos quando vemos alguém se movendo nos dons. E nós achamos que ela é uma pessoa de Deus, né? Mas nós nos enganamos, porque essa não é a maior evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito. É por isso que Mateus 7 diz que naquele dia, muitos dirão, olha, profetizei em teu nome, expulsei demônios, nós efetuamos muitas curas. O que Jesus vai dizer? Mas afastem-se de mim, vós que praticam a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então a maior evidência de que de fato alguém recebeu do Espírito é aquela pessoa que é uma pessoa mansa, uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que você consegue, uma pessoa tratável, uma pessoa amável, uma pessoa domada. Isso é uma evidência do Espírito. Isso é uma evidência do Espírito Santo. Então, quando nós começamos a enxergar sobre essa ótica, nós nos enganamos menos com as pessoas. É por isso que Jesus diz, nesse mesmo texto de Mateus 7, olha só, pelo fruto vocês os conhecerão. Pode colher uva da figueira? Pode colher figo da videira? Assim também uma árvore boa dá bons frutos. Então se uma pessoa dá frutos, amor, bondade, benignidade, mansidão, aí sim, aquela pessoa mostra que ela é cheia do Espírito. Se nós alcançarmos riquezas, poder, autoridade, posição, e não tivermos a presença de Deus, não vai adiantar de nada. Tem uma revelação na Bíblia, lá em Êxodo, em que você sabe que o povo de Israel pecou, fez lá um bezerro de ouro, né? Moisés estava lá no Monte Sinai com Deus, e Deus dando a lei para o povo de Israel. E quando Israel se prepara para descer, Deus fala, olha, desce rápido porque o povo se corrompeu. E você sabe a história, Israel desce e tal, acontece tudo o que aconteceu. E Deus fala algo para Moisés, olha Moisés, eu não vou mais acompanhar vocês até a terra prometida. Eu vou mandar um anjo para que levem vocês até a promessa, mas eu não vou junto.
O que Moisés responde para Deus? Deus, não nos faça sair desse lugar se a tua presença não for conosco. Isso é poético, né? E a gente se cansa de ouvir essa passagem, mas eu quero que vocês entendam qual é o contexto da coisa. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Moisés, aquilo que eu prometi eu vou cumprir. A bênção já está garantida. A promessa eu vou cumprir porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O meu anjo garante que vocês vão entrar na terra prometida. O meu anjo vai com vocês. As bênçãos já estão garantidas. Aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir, porque Deus vai cumprir, porque Deus é fiel. Só que Moisés disse, mas do que adianta eu ser abençoado? Do que adianta eu chegar lá na terra que mana leite, que mana mel? Do que adianta eu desertar todos os inimigos, eu matar todo mundo e eu habitar na terra em paz, se o Senhor não estiver conosco? Se a tua presença não estiver conosco. Você pode sentar no melhor carro do mundo, mas se faltar a presença de Deus, vai ter alguma coisa errada. Você pode entrar na melhor casa do mundo, se faltar a presença de Deus, sempre vai ter um vazio no seu coração. Por quê? Porque Deus é o único digno de ser desfrutado. É por isso que a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Deus precisa ser provado. Deus precisa ser sentido, Deus precisa ser vivido. Somente assim o homem é completo. É por isso que a Bíblia diz, deleita-te no Senhor. Aí sim, Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas você precisa se deleitar nele. Então, se eu me deleito no Senhor, e aí sim as promessas de Deus acontecem na minha vida, aí sim eu consigo, o meu coração ser satisfeito. Mas se eu não me deleito no Senhor, meu coração nunca vai ser satisfeito em nada. Você pode conquistar qualquer coisa, até mesmo no ministério. Se você tem sonho, sei lá, de ser um grande pregador ou qualquer coisa, se faltar Deus nisso tudo, de nada adianta. Por isso que Paulo disse, olha, poderia ter tamanha fé ao ponto de transportar os montes de lugar, poderia conhecer todas as ciências, poderia entregar todos os bens aos pobres e até mesmo entregar o meu próprio corpo para ser queimado, mas se faltar esse amor, de nada vai adiantar. Então a presença de Deus é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Então eu vejo pessoas uma vida inteira buscando algum objetivo, buscando alguma coisa, fazendo propósitos com Deus. E aí elas alcançam aquilo que elas pediram, aquilo que elas buscaram a vida inteira. Mas quando elas vão botar a mão naquilo que elas queriam, elas acabam perdendo a presença de Deus e elas não desfrutam aquilo que elas buscaram a vida inteira. Por quê? Porque elas deixaram de se deleitar em Deus. Elas deixaram a fonte das águas. O salmista disse, Deus, todas as minhas fontes estão em Ti. O que é todas as minhas fontes estão em Ti? Todas as minhas... Olha só, o salmista disse, todas as minhas fontes estão em Ti. A Bíblia diz também que sobre tudo que se deve guardar, guarde o quê? O coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se do coração procedem as fontes da vida, o que o salmista estava falando? Meu coração está em Ti. E o que Jesus disse? Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se o meu coração estiver em Deus, ali sim estará meu tesouro. Olha para Davi, ele tinha tudo. Mas quando ele perdeu a presença de Deus, ele não se preocupou em perder o reinado. Lê o Salmo 51, ele não falou, Deus não retire de mim o reino de Israel, Deus não retire de mim a coroa, Deus não retire de mim o reinado e da minha herança, não. Ele falou, não retires de mim o teu espírito, não me repulses da tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele estava preocupado porque ele estava perdendo a presença de Deus por causa do pecado. Então, quando eu olho para Moisés, Deus está falando assim, cara, o que vocês querem, eu vou dar para vocês. Pode ficar com aquilo que vocês querem, mas eu não vou com vocês. Vocês imaginam Deus falando isso para você? Não, a terra prometida já é de vocês, eu já prometi, eu vou dar, pode ficar com ela. Mas eu não estou junto. Então, isso precisa nos assustar, porque a terra prometida é muito mais perigosa do que o deserto. No deserto, a gente não tem nada para se apoiar e nada para se distrair. Nós só temos Deus para nos sustentar com maná. Mas quando a gente chega na terra prometida, a gente tem tudo o que precisava ali e corremos o risco de esquecer dele.
É por isso que a Bíblia diz que logo o povo se desviou. A Bíblia diz, lá em Josué, quando o povo entrou na terra, conquistou a terra e passou para o outro lado do Jordão, e naquele dia o maná parou de cair. Por quê? Porque eles começaram a comer do fruto da terra. O problema não era comer o fruto da terra, mas era esquecer daquele que deu o maná lá atrás. Então nós precisamos entender que nós somos propriedade dele. E se faltar a presença dele, ficamos inutilizados. Aquilo que eu falo, né? O sal, se deixar de salgar, para nada mais serve. Por quê? Porque perdeu a sua essência. Perdeu a sua mais preciosa propriedade, que é salgar. Então, terceira coisa é que o selo nos dá o sentido de propriedade e, por último, exclusividade. E até eu quero abrir com vocês, eu acho que isso está em 2 Pedro. Meu Deus, agora eu não sei onde é que isso, esqueci de anotar aqui. Não, é 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos exclusivos para Deus. Sempre que alguém cria alguma coisa, o que ela faz? Ela faz a patente daquela criação. Para quê? Para que ela tenha exclusividade daquele produto. Deus, quando Ele nos criou, Ele fez a nossa patente. Nós somos exclusivos para Ele. O selo do Espírito nos diz que eu sou exclusivo para Deus. Eu fui feito com um DNA específico para quê? Ele fala, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamardes as boas novas, exercer o seu propósito dentro da sua área de atuação. Mesmo sendo que proclamar nesse sentido, você não precise falar palavra alguma, somente com as suas atitudes. Mas Deus nos patenteou com um DNA, com uma genética, para que nós fôssemos exclusivos para Ele, a fim de que nós exercêssemos o nosso propósito para Ele. Deus, quando nos comprou, Ele quis exclusividade. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Olha só, porque Deus espera um tipo de fruto nosso. Isaías 6 diz que Deus desabafando com Isaías, olha, eu peguei Israel, a minha vinha, e plantei no alto lugar, numa terra boa, e eu adubei ela, eu cavei, Isaías 5, eu cavei em volta, coloquei adubo, só que quando eu fui colher os frutos que eu esperava da minha vinha, os frutos eram ruins, ou seja, ela não estava cumprindo o propósito dela, que era dar o fruto. Sabe por que nós não damos bons frutos às vezes? Sabe por que a igreja não dá bons frutos? Porque nós nos relacionamos com outros senhores. Sempre que existe um relacionamento, esse relacionamento gera frutos. Homem e mulher gera o quê? Uma criança. Todo relacionamento gera um fruto. Mesmo que não seja um filho nos relacionamentos, aqui, todo relacionamento vai gerar algum tipo de fruto. Seja amizade, seja inimizade, seja amor, seja ódio, seja felicidade, alegria, tristeza. Todo tipo de relacionamento gera algum fruto. Autoridade, subordinado, todo relacionamento gera algum fruto. Por que a igreja dá maus frutos? Porque nos relacionamos com outros senhores que não é Jesus Cristo. Então, às vezes nós criticamos lá o católico que tem a imagem bem grande, mas para ele é mais fácil de tirar a imagem, porque é mais fácil de identificar. E para nós, é mais difícil de identificar quais são os outros senhores, quais são os nossos vícios, as nossas fragilidades. E sempre que nós nos relacionamos com aquele outro senhor, o fruto é mau. É por isso que a Bíblia diz lá em Levítico, eu acho, ou Deuteronômio, acho que é Deuteronômio, que não se podia semear a terra com 2 tipos de semente. Por quê? Porque misturava, daí o fruto saía geneticamente modificado. Então, quando eu me relaciono com outro Deus, que não é o meu Senhor Jesus, o fruto sai todo deformado. Porque eu estou semeando o meu campo com 2 tipos de semente, uma semente boa e uma semente ruim. Não podeis servir a 2 senhores. Não podeis sentar na mesa de Deus e dos demônios. Paulo fala isso em Coríntios. Então eu preciso cuidar com tudo que eu faço na minha vida. Desde o tipo de música que eu ouço, às vezes você está escutando uma música e aquela música não provém de Deus, você está adorando um outro Deus.
Você está vendo um filme sem perceber, você está prestando culto a um outro Deus. Até nos esportes nós precisamos ter cuidado para que aquilo não suba a um ponto que nos domine. Nossos times de futebol. Então nós precisamos ter extremo cuidado para que nós não nos relacionemos com outros senhores e os nossos frutos não sejam frutos maus. Por quê? Porque Deus quer exclusividade, por isso Ele nos colocou um selo, uma patente ela tem um selinho, isso aqui é exclusivo. Então o Espírito Santo é por isso que Paulo fala, lá em 1 Coríntios, não sei se é capítulo 6 ou 7, como vocês podem pegar o templo do Espírito Santo e unir com uma meretriz? Não, ele quer exclusividade. O templo ele tem que ser santificado e não profanado, e isso é exclusividade. Então o selo nos dá autoridade, autenticidade, propriedade e exclusividade para Deus. Tá bom, nós vimos um pouco sobre os selos. Agora, nós somos selados com o quê? Com o Espírito Santo. Então vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o que ele está falando aqui? De como o Espírito Santo se revela. Ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente sempre vê a gente falar isso aí totalmente aleatório, né? A gente precisa entender o contexto que isso foi escrito. E depois ele começa a falar sobre o papel do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é a parte mais profunda de Deus. Assim como no homem, Paulo fala, assim como no homem, a coisa mais profunda do homem é o seu próprio Espírito, assim é Deus e o seu Espírito. Porque a gente fala do Espírito Santo como se ele fosse um pedacinho de Deus, mas a Bíblia diz que Deus é Espírito. Olha, se a Bíblia diz que Deus é Espírito, o que é o Espírito Santo, se não o próprio Deus? A Bíblia não fala Deus é Espírito? Então o que é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Ele é a totalidade de Deus. Jesus também fala lá em João 14, e eu e meu Pai viremos até Ele, até vocês, até a mim, e nele faremos morada. Ou seja, o Espírito Santo trazendo o Pai e o Filho para habitar dentro de nós. Então o Espírito revela quem Deus é dentro de nós, porque Ele é o próprio Deus habitando dentro de nós, e Ele conhece, a Bíblia diz, as maiores profundezas de Deus. Então o papel do Espírito sempre foi revelar quem Deus é. É por isso que quando o homem se converte, ele recebe o Espírito Santo, o entendimento dele muda. Por que a gente começa a acreditar em Deus em certo ponto da nossa vida? Por que a gente começa a acreditar no sacrifício de Cristo? Por quê? Porque alguém te convenceu aí dentro. Porque alguém te revelou alguma coisa aí dentro. Por isso que a Bíblia diz que Ele tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, por que o maior pecado é a blasfêmia contra o Espírito? Porque ele é a revelação de Deus. Ele é a parte mais profunda de Deus. Então não se pode falar contra isso. Então o Espírito Santo, o papel dele sempre foi revelar a Deus. Revelar o caráter, os atributos de Deus. Por que você acha que o atributo, por que você acha que o canto de Apocalipse é e o Espírito e a noiva dizem vem? Porque ele anseia revelar Cristo. Ele anseia revelar o Pai como Ele é. Então, à medida que nós nos aprofundamos no Espírito Santo, Deus nos é revelado. Porque somente Ele conhece o Espírito. É por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque é segundo a vontade de Deus que Ele ora, porque Ele conhece a vontade de Deus e é segundo essa vontade que Ele intercede. Porque Ele é a melhor pessoa para conhecer a Deus, porque Ele é o próprio Deus, e não só o próprio Deus, mas Ele é a maior profundeza de Deus. Ele é a parte mais profunda, a revelação mais secreta de Deus.
É por isso que quando você está lá no lugar secreto, começa a vir visão, começa a vir coisa na tua cabeça do amor de Deus, do abraço de Deus, isso é o Espírito Santo se revelando. Então o Espírito Santo, ele revela Deus, ele revela quem Deus é. Então assim você pensa, poxa, Deus nunca falou comigo, mas você acha que toda essa consciência que você tem no reino de Deus foi quem que te falou, quem que te mostrou, quem que te revelou? O que é essa metanoia que nós passamos? Que a metanoia é arrependimento no Novo Testamento, né? Metanoia significa mudança de percepção. O que é essa mudança de percepção que nós temos? É o Espírito Santo. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sempre falo para vocês, boa, perfeita e agradável são níveis de revelação de Deus. Então boa é quando você conhece a Deus, perfeita é quando você entende, você vê que é perfeita, e agradável é quando você pratica, porque quando você de fato bota em prática, você vê que aquilo é agradável e você desfruta daquilo. Então, à medida que eu me aprofundo em ter a minha mente renovada e conhecer a Deus, eu vou me aprofundando na vontade dEle e desfrutando daquilo que Ele tem para a minha vida. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o Espírito Santo é essa parte, essa revelação. Pode mudar lá para mim o slide? É essa revelação de Deus. E agora a gente vai partindo para o final. A gente vai ver um pouquinho sobre esse trabalhar de Deus com alguma coisa. Ele está nos dando o quê? Autoridade, uma autorização para exercer aquilo que Ele... para exercer aquilo que Ele mesmo chamou nós para que nós fizéssemos. Então o selo, no primeiro lugar, ele nos dá autoridade para exercer alguma coisa. O que Jesus disse? Eis que vos dei autoridade para pisar escorpiões, serpentes. Eis que vos dei autoridade para quê? Para expulsar demônios. Eis que vos dei autoridade para quê? Para curar os enfermos. Eis que vos dei autoridade para quê? Para que se vocês beberem algo mortífero, nada vos aconteça. Para que se algum animal peçonhento picar vocês, isso nada vos aconteça. Isso é autoridade. Jesus chamou os 70 lá e mandou eles em dois e deu autoridade para eles. Jesus, quando nos chamou, Ele nos deu autoridade, nos deu autorização para fazer alguma coisa. A palavra apóstolo significa alguém enviado em nome de alguém. Nós somos enviados no nome de alguém, nós estamos autorizados, nós estamos legalmente autorizados. Um oficial de justiça, quando ele vai a alguma coisa, ele leva o quê? Uma autorização, um mandato judicial. Nós, quando Paulo fala de selados, é como se nós carregássemos um mandato judicial para falar em nome de Deus, para operar no reino de Deus em nome de quem? No nome dEle. Então o Espírito Santo é a nossa autorização legal para que nós possamos exercer o nosso ministério, exercer o nosso propósito no reino de Deus. Vocês se lembram dos filhos de Cefas? Eles chegaram lá para o endemoniado e falaram, olha, eu conjuro-te, eu te expulso no nome desse Jesus aí que Paulo prega. O que aconteceu? Eles começaram a ser espancados. Por quê? Porque eles não tinham autoridade para pregar aquilo. Eles não tinham autoridade para expulsar demônios. Eles não tinham autoridade para exercer aquele ministério. Eles falaram, olha, eu conheço muito bem quem é Paulo. Paulo tinha o selo do Espírito. Eu conheço muito bem quem é Jesus. Mas vocês, quem vocês são? Quem nós somos diante de Deus? Qual é a nossa autoridade no reino do Espírito? O Espírito Santo é que nos dá credencial para viver isso, para exercer esse ministério. O Espírito Santo, tudo que Ele nos dá, o poder, os dons, tudo isso testifica a nossa autoridade diante de Deus. Isso nos habilita. Então Deus está perguntando para nós, quem nós somos? Qual é a nossa autoridade hoje dentro do reino do Espírito? Nós temos andado cheio do Espírito, nós temos andado no fruto do Espírito, nós temos essa autorização legal para exercer aquilo que Deus quer que nós exerçamos. Deus está nos perguntando hoje. Porque senão qual é o risco de a gente exercer o nosso ministério e aquilo ser como bronze que soa ou como sino que retine? Fazer somente barulho. Precisa de algo a mais. Precisa do Espírito, precisa da unção do Espírito para testificar aquilo que nós estamos fazendo.
Precisa da unção do Espírito para que aquilo que nós façamos não faça somente barulho. Então, qual é a primeira coisa que o selo me dá? É autoridade. E a autoridade é nada mais, nada menos que autorização para fazer alguma coisa. Uma legalidade no mundo espiritual. Então eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1. Tendo chamado os seus discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidades dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, com o propósito de pregar o reino de Deus, o que os discípulos receberam? Autoridade. Autoridade para expelir demônios, autoridade para curar os enfermos, autoridade para pregar o reino de Deus. Porque Deus, sempre que Ele nos dá um propósito para alguma coisa, Ele nos dá as ferramentas para esse propósito. Sempre que Deus coloca uma tarefa nas nossas mãos, Ele dá os recursos para que esse propósito seja cumprido. Então Deus nos dá autoridade para exercer bem o nosso ministério. Deus nos dá recursos para exercer bem o nosso ministério. Deus nos dá recursos financeiros para que a gente possa ajudar lá o pobre, o aflito, o necessitado, e seja também um braço do nosso ministério. Deus nos dá uma empresa, por quê? Porque é uma ferramenta para que nós possamos exercer o nosso ministério. Tudo que Deus nos coloca na nossa mão é uma ferramenta de autoridade para quê? Para que nós possamos exercer o nosso ministério. Isso é o selo do Espírito. Por isso que há uma diferença entre quem serve e quem não serve. Porque quem serve é selado. Quem serve tem meios de fazer. Tem as ferramentas. Então, a primeira coisa que um selo nos dá é o quê? A autoridade. Qual que é a segunda coisa? A autenticidade. Sempre que tem um selo lá em algum produto, o que aquilo significa? Que aquilo é autêntico, que aquilo é original. Não tem aquele Rzinho com uma bolinha por fora. Aquilo fala que aquilo de fato é autêntico. Então, quando algo está selado é porque algo é autêntico, algo é verdadeiro. Por quê? Porque tudo que é autêntico e verdadeiro cumpre bem o seu propósito. É só você pegar um tênis falso. Se você pegar o tênis falso, ele não cumpre bem o propósito dele. Porque ele é duro, ele desgasta rápido, ele não cumpre bem o propósito. Se você botar ele do lado daquele que é autêntico, você vai ver que aquele que é autêntico, ele cumpre bem o propósito dele. Mas aquele que é falso, te dá dor nas costas. Você vai dar uma corrida com ele, ele já se estraga, já estribucha tudo. Por quê? Porque ele é não autêntico, ele não é selado. Sempre que nós não botamos o Espírito Santo, o selo, para exercer aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos perdendo a autenticidade, nós estamos perdendo a verdade daquilo que nós estamos fazendo. É por isso que João 4 diz que o Pai procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. É por isso que Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, entrem na porta do seu quarto, fechem a porta, lá entrem no quarto, fechem a porta e orem em secreto. Não usem de vãs repetições. Por quê? Porque quando você está sozinho e você expressa algo, é porque você está mostrando algo que verdadeiramente você é. Isso é ser autêntico, isso é ser verdadeiro. Não era como os escribas, os fariseus que ficavam lá fazendo repetições, mostrando algo que eles não eram. Jesus estava procurando por autenticidade. Muitas vezes algo que não tinha aparência de ser algo bom, né? Pescadores, prostitutas, cobradores de impostos. Mas foi nesses que ele investiu. Esses eram que tinham o potencial de serem verdadeiros naquilo que eles faziam. Tanto é que os discípulos eles foram poderosos em obras depois da morte de Cristo. Então, o selo nos dá autenticidade para que aquilo que nós façamos seja de fato com verdade. Porque no reino de Deus não cabe duplicidade. Eu não posso ter um discurso e viver uma outra coisa. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Tinha algum problema a figueira não ter frutos?
Tinha algum problema a figueira não ter frutos? Você conhece a história? Jesus estava descendo para Jerusalém, ele viu a figueira e amaldiçoou a figueira. Porque ela não tinha frutos. Mas tinha algum problema ela não ter frutos? Não era nem estação de frutos. Por que Jesus amaldiçoou a figueira então? Por que a figueira secou? Porque a figueira não tinha frutos, mas ela tinha folhas. Ela aparentava que ela era alguma coisa, mas ela não tinha frutos. Então nosso problema não é a gente não ter fruto, é nós apresentarmos algo que nós não somos. É nós pintarmos algumas coisas que, na verdade, nós não temos. Tiago fala, não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Porque se vocês forem ouvintes e não praticantes, vocês vão enganar a si mesmos. Então, todo aquele que acha que vive uma palavra, mas na verdade não pratica, não engana somente os outros, mas engana a si mesmo. Então, tudo que nós fazemos precisa ter um lastro. Não é que nós seremos perfeitos. Principalmente nós ministros aqui, nós somos cheios de falhas e defeitos, mas nós devemos ser os primeiros a colocar a boca no pó e pedir misericórdia de Deus e pedir que Deus nos santifique, nos mude e nos transforme. Para o verdadeiro cristão, a maior decepção não é não conquistar as coisas lá fora, é não conquistar as coisas aqui dentro, é não ver mudança aqui dentro. Isso é tristeza para um verdadeiro cristão. É você olhar para dentro de você e ver, pô, Jesus, errei de volta nisso. Poxa, Jesus, eu vacilei mais uma vez contigo. Poxa, Jesus, eu precisava mudar nessa situação, eu já estou tempo já tentando mudar isso, mas eu ainda não consegui mudar. Isso é frustração para um crente, para um cristão de verdade. Não é a promoção que não conseguiu, mas é o pecado que ainda não conseguiu largar. Porque Deus sabe que nós precisamos de muito trabalhar ainda para que nós chegamos à estatura de varão perfeito, como a palavra de Deus diz. Mas para isso nós precisamos colocar a boca no pó e clamar por misericórdia a Deus, para que Deus nos transforme. Se tem uma coisa que Deus gosta é sinceridade. E diante dele só deveria haver essa opção, por quê? Porque diante de Deus ninguém esconde nada. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração do homem. Esquadrinhar significa olhar minuciosamente. Então Deus pega o coração do homem e fica ali analisando por tempo, esquadrinhando, medindo e vendo qual é a intencionalidade do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, ninguém se engane, porque a Deus não se deixa escarnecer. Deus gosta de sinceridade. Isaías 6, Isaías fala, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi Deus assentado no alto e sublime trono. Estava tudo legal para Isaías, ele era profeta em Israel, ele estava tendo uma visão de quem Deus era. Só que ele disse, mas ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Foi sincero. Ele sabia da fraqueza dele. O que aconteceu em sequência? Então, um anjo pegou uma brasa viva do altar com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías. Sempre que nós reconhecemos algo diante de Deus, pode até demorar um tempo, mas nós sempre seremos transformados. Porque é desejo de Deus que nós sejamos transformados, que nós sejamos santificados. É claro que exige esforço, sim, Jesus disse, o reino de Deus é tomado por esforço. Mas não há melhor sensação no mundo, sempre que você consegue vencer a si mesmo. Como quando você consegue renunciar a algumas vontades. Por quê? Porque quando você morre para si mesmo, é que Cristo vive em você. E não há melhor sensação do que essa. Você vê que você venceu mais um dia, que você conseguiu viver e andar em santidade mais um dia. Isso é gratificante para o crente. Por quê? Porque a Bíblia diz que um soldado em batalha, ele não se embaraça com as coisas da vida. A fim de quê? A fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Timóteo. Então, se nós queremos agradar aquele que nos alistou para a batalha, o que nós precisamos viver? Uma vida de santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quanto mais eu me santifico para me apresentar diante de Deus, mais intimidade, profundidade de intimidade eu consigo ter com Ele. Então eu abro mão das coisas, não por uma religiosidade ou porque me disseram que tem que ser feito, mas porque eu amo mais a presença de Deus do que aquilo que eu deixei. Não é sobre aquilo que eu deixei, mas sim sobre aquilo que eu conquisto em Cristo. Então Deus procura por pessoas autênticas,
pessoas verdadeiras naquilo que elas fazem. Eu não posso ter medo em chegar para vocês e dizer, olha, eu errei nisso, eu errei naquilo, só porque nas segundas-feiras eu lidero vocês. Eu preciso ter humildade de chegar e pedir, Osni, ora por mim hoje que eu não estou bem. Por quê? Porque isso é a humanidade do homem. Nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, assim como não fazer como a figueira que mostrava folhas, mas não tinha frutos. Por isso que Jesus criticava muito os fariseus, porque a Bíblia diz que eles alargavam seus filactérios nas estradas, tocavam trombeta, mas eram como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? O que é um sepulcro? É uma cova, ornada por fora, mas cheia de morte por dentro. Deus quer gerar vida nessa noite. Há muita vida na sinceridade, na autenticidade. E isso é uma outra característica do Espírito Santo. Qual que é do selo do Espírito? Qual é a outra coisa que o selo nos remete? Bom, o selo nos remete à propriedade. Sempre que algo é selado por uma marca, quer dizer que aquilo é propriedade daquela marca. Não é verdade? Você vê lá o tênis da Nike, tem um selinho da Nike, quer dizer que aquilo é uma propriedade da Nike. Você vai lá e vê lá num filme, tem um selo lá, por quê? Porque aquilo é uma propriedade intelectual daquela empresa. Hoje existem QR Codes para verificações de conta, verificações de muitas coisas, por quê? Porque aquilo é uma verificação de que de fato essa conta é sua. E quando Deus nos coloca um selo é por quê? É porque nós somos propriedade dele. Só que a questão é que se nós somos propriedade dele, nós já não somos mais propriedade nossa. É por isso que a Bíblia diz, olha, já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Então, a vida que eu tenho na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Eu já não vivo mais fazendo as minhas vontades, porque eu não sou mais propriedade minha. A Bíblia diz que nós somos comprados por um preço muito caro. Então nós precisamos entender que se Deus me resgatou da morte para a sua gloriosa luz, eu preciso viver entendendo que agora não são mais as minhas vontades que precisam reinar e imperar. Porque aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, esse salvá-la. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então nós vemos muitas pessoas lutando lá fora para ganhar mundos e fundos, mas se tornando vazias no final de sua vida. Eu sempre conto para vocês um testemunho de um amigo meu que prosperou muito na vida, tem empresa, tem tudo, o cara bem financeiramente. Um dia ele chegou para mim e falou, olha, tem uma decepção na minha vida, porque eu poderia ter escolhido servir mais a Cristo em uma certa época da minha vida, mas eu escolhi me dedicar somente ao trabalho. E hoje o que ele tem? Riquezas terrenas. Mas aquilo que Deus podia revelar a ele, as coisas espirituais que ele podia viver, ser utilizado por Jesus, viver o reino de Deus, ele não teve. Por quê? Porque ele resolveu viver os próprios sonhos. E nós cheguemos a esse propósito. Quais são as etapas até que eu cumpra aquilo que Deus tem para a minha vida? Então, primeiro, ele me traz uma mudança de entendimento. Eu me converti, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já se passaram, 2 Coríntios capítulo 5. Então, aquilo que era velho eu já deixei para trás, tanto é que quando nós nos convertemos, os nossos hábitos ficaram para trás. É por isso que a Bíblia diz que eu não posso colocar vinho novo em odres velhos, porque senão o odre se arrebenta. O que é o vinho novo? O Espírito. Então, se o odre não for recriado, eu não posso receber da unção do Espírito. Então ele me recria os meus hábitos, recria o meu entendimento, para que aí sim a unção possa ser derramada. Isso é uma nova vida. Então, se alguém vem para a igreja e quer se mover nos dons do Espírito, mas não tem nenhuma mudança de comportamento e de caráter, quer dizer que essa pessoa está mentindo, ela não se converteu de verdade. Então ela tem que nascer da água e do Espírito. Depois, nós temos uma revelação do propósito individual. Eu sempre falo para vocês, todos nós, quando recebemos a Jesus, nascemos de novo, fomos batizados com o Espírito, depois recebemos uma revelação de quem nós somos. Aqui eu coloquei 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. O que Paulo fala para Timóteo? Olha, Timóteo,
Combate o bom combate firmado nas promessas. Combate o bom combate firmado nas profecias que você foi objeto antecipadamente, ou seja, aquilo que foi decretado sobre a sua vida com imposição de mãos, aquilo que foi profetizado sobre a sua vida, aquilo que você teve de revelação acerca do seu ministério, é para combater firmado nessas coisas. Então todos nós, quando recebemos a Jesus, tivemos um sonho, tivemos uma profecia, eu sempre falo sobre isso, tivemos uma revelação das Escrituras, todos nós tivemos uma revelação daquilo que Deus queria acerca das nossas vidas. Porque esse é o segundo passo. No começo da vida de José, o que aconteceu? Deus foi lá e deu um sonho para ele. Quando Moisés estava lá debaixo da tenda, Deus foi lá, chamou ele para fora e mostrou as estrelas do céu. Porque Deus revela o futuro. Deus revela a caminhada. Então o Espírito Santo é quem dá essa revelação. Quando você sonha algo profético, é o Espírito Santo que está te dando esse sonho. Quando alguém vem e profetiza algo na sua vida, é o Espírito Santo que está trazendo uma palavra de conhecimento e de revelação. Então, olha a importância do Espírito Santo na revelação do propósito. Depois, ensina instrução. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 27, que nós não precisamos que ninguém nos ensine, que a unção nos ensina todas as coisas. O que isso quer dizer? Que não precisa mais de professor? Não. Se fosse assim, não precisaria eu estar aqui. Mas é que eu falo para você, mas se a unção não estiver aqui, você não é ensinado. Eu falo para você, porque Deus, a sua misericórdia, escolheu usar os homens, mas se o Espírito Santo não estiver te convencendo de nada adianta, é por isso que Paulo fala, né? Seria como o bronze que soa, ou como o sino que retine, é somente barulho. Então, se não tiver a unção do Espírito, se não tiver o Espírito Santo nos convencendo, de nada adianta. Depois, ele nos traz uma correção de rota. Jesus fala lá em João 14, 26, e ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Já parou para pensar que muitas vezes a gente vai tomar uma decisão, vai efetuar uma escolha, vai fazer alguma coisa, e aí de repente a gente se lembra de alguma passagem das Escrituras, e de repente a gente se lembra de alguma coisa, de alguma palavra profética, e a gente resolve ter uma mudança de rota? É o Espírito Santo falando conosco. É o que Jesus disse, olha, para a igreja de Apocalipse, olha, vocês têm trabalhado bem, vocês estão de parabéns, só que eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Agora lembra da onde vocês caíram e se arrependem. Ou seja, o Espírito Santo tem que nos lembrar algumas coisas para fazer o nosso coração queimar de volta, para fazer uma correção de rota, para nos trazer de volta para o propósito. Porque muitas vezes nós caímos no nosso propósito. Nós começamos a fazer as coisas meio que no automático, meio no modo sequencial ali. Então é mais uma santa ceia, é mais um louvor, é mais uma escola bíblica, é mais uma palavra igual de novo, é sempre a mesma coisa. Aí Deus tem que nos trazer de volta para o propósito e queimar de novo os nossos corações. E por último, e não menos importante, é capacitação e poder. Aqui a gente vai ter que ler, lá em Atos capítulo 1, vamos ler junto para finalizar a aula de hoje. Capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Depois, vamos pular lá para Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões e judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não são embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos.
Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então o que ele está falando aqui? Nós temos uma garantia de poder e de milagres que nos acompanhariam. Jesus diz, e os milagres acompanharão quem? Os que crescem. E se os milagres, se os sinais deveriam acompanhar os que creem, por que as coisas não estão acontecendo mais? Eu me pergunto isso quase todos os dias. Eu pergunto para Deus, Deus, aonde nós estamos errando? Deus, começa a fazer através de nós. Começa nas segundas-feiras. Porque eu entendo que a palavra por si só é um milagre. Você sendo transformado através da palavra por si só é um milagre. E talvez Deus queira derramar isso, mas como eu te disse, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Porque senão o odre não aguenta. Se Deus derramar unção sem preparo, sem sabedoria, o odre se rompe. Por isso que muita gente vem, recebe alguma coisa, recebe um milagre, recebe uma bênção e logo vai embora. Por quê? Porque não recebeu a palavra genuína. Jesus disse lá em João 15, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho vos dito. Então a palavra é que vai transformando o odre para que o odre possa receber a unção. Então nós estamos aqui nas segundas-feiras tentando nos tornarmos pessoas um pouquinho melhores. Para que quando a unção for derramada, essa unção não se perca. Porque a unção não é brincadeira. Quando você é tocado por Deus, não é brincadeira. Sabe, quando você tem uma experiência genuína com Deus, de ser tocado pelo poder de Deus, isso não é brincadeira. E esses sinais, eles têm ficado cada vez mais espaçados. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar a um lugar onde nós sejamos ensinados por Ele para que nós possamos receber isso de volta. Para que os milagres possam voltar a acontecer. Mas milagre mesmo, porque às vezes a gente acha que é por força e violência. Tem gente que vai ministrar, acha que precisa empurrar a cabeça para o outro cair. Não é por força nem por violência. O Espírito vem, passa unção e as pessoas são curadas. Não é por força nem por violência. Mas como que ele vai vir se nós não estivermos preparados para isso? A unção em pessoas despreparadas mata. Mata. E eu vou te falar que eu estava vendo um testemunho esses dias de um americano, um cara bem conhecido nas nações, que prega a palavra de Deus. E ele falou, olha, quando eu me converti, eu fui num culto, e naquele culto que eu fui, tinha um cara com uma unção espetacular. Os sinais acompanhavam ele de um jeito, era aquele cara que olhava para ti, ele sabia até teu CPF. De tanta unção, de tanto dom do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de revelação, tudo, sinais. E era um homem que tinha poucos igual a ele nos Estados Unidos naquele tempo. E eu me converti, eu pensei, vou servir a Deus, vou pedir para esse homem se ele deixa eu morar com ele para servir a vida dele. Então, ele passou a viver com esse homem para servir ele na casa dele. Então ele levava os filhos para a escola, nas conferências de pregação ele levava um material para vender, carregava a malinha dele nas viagens e tal. Então ele queria servir somente para receber daquela graça e daquela unção que ele tinha. Então uma coisa que chamou a atenção dele é que quando ele chegou para servir aquele homem, a primeira coisa que aquele cara ele disse, olha Marco, é Marco o nome dele, aqui a gente não ora muito. Porque tudo que a gente tinha para alcançar em Deus nós já alcançamos. Aqui a gente não busca mais muito. Aqui ninguém nos pastoreia, porque não tem ninguém na cidade que possa nos pastorear, que tenha um nível de unção maior do que o nosso, ou seja, igual a nós. E o que aconteceu? Depois de 2 anos servindo aquele homem e aprendendo um pouco sobre a unção, Deus falou com ele, olha Marco, agora eu não quero mais que você fique aí, porque aí não é um lugar que eu estou gostando muito. Eu vou te levar para servir outra pessoa. Ele falou, tá bom. Né? E Deus dirigiu a vida dele para que ele servisse outro profeta, mas depois disso, aquele homem acabou caindo em adultério. Aquele homem cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder de Deus, cheio da revelação do Espírito, acabou caindo em pecado. Por quê? Porque achou que chegou num lugar onde a unção imperava, onde ele não precisava mais ser moldado pela palavra, onde ele não precisava mais ser discipulado, onde ele não precisava mais ser pastoreado, porque ele achou que a unção na vida dele era muito grande.
E a unção, de fato, ela é um risco quando nós não estamos preparados. Porque o nosso coração pode se envaidecer. Imagina eu chegar aqui, passar a mão, cair todo mundo e o poder para cair. E meu Deus, e a cura, e cai câncer para fora. Mas o nosso coração não está preparado para isso. Então Deus precisa trabalhar nosso coração, precisa amassar a nossa vida. Humildade, mansidão, simplicidade, para que as coisas possam começar a acontecer. Porque se a gente não acontece alguma coisa, mas meu Deus, era a minha vez, era para eu ser usado agora, mas Deus fala, não, você não vai ser usado agora, porque eu estou te humilhando, para provar o que eu tenho no teu coração. É o que Deus fez com Israel no deserto. E a gente pensa assim, mas o cara está pregando ali, meu Deus, podia... Não, mas Deus está te humilhando, para provar o que você tem no seu coração. E a gente precisa estar bem pianinho ali, e não ter nada de soberba e orgulho no nosso coração, para que a gente possa ser usado, porque é uma arma na nossa mão. A palavra de Deus, se eu venho aqui pregar, olha aqui, vocês estão em quantas pessoas aí? Mais ou menos 15, 20 pessoas? Mas as pessoas que ouvem da internet, tem bastante pessoas escutando em casa da igreja. Imagina, se eu falar besteira, olha o poder que eu tenho nas minhas mãos. Então Deus, isso que são poucas pessoas. Imagina quem discipula uma igreja com 300, 400, 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas. Imagina homens como o Luiz Hermínio que discipula a nação inteira, que todo mundo ouve, que todo mundo assiste. Então são níveis de trabalhar de Deus que Ele vai ter que trabalhar para quê? Para que a gente possa alcançar posições. Para que a gente não se mate e não mate outras pessoas. Então a gente pergunta, é aquela questão, né? Por que nós não alcançamos o nosso propósito? Porque nós somos imaturos. Então o primeiro passo para eu alcançar o meu propósito é a maturidade espiritual. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando, amém? Então por hoje é isso, pessoal.